Boa noite, gente. Obrigada por terem vindo. Que plateia! Obrigada por terem vindo, gente. Eu sou Camila Inácio, vocês estão no Pod Plurais, o podcast que junta mentes e temas plurais que merecem ser levados a outros patamares. Se vocês ainda não conhecem o Pod, se vocês ainda não seguem, se inscrevam lá, tá no YouTube, tá no Spotify, a gente também tem a conta no Instagram, a gente tem ali o @podplurais. Sigam, acompanhem, salvem, compartilhem, comentem. A gente gosta de ver a resposta de vocês. Assim a gente tem um bom termômetro se a gente está indo bem ou se a gente pode melhorar em algumas coisas que a gente sempre pode, né, gente? Uma coisa que eu quero dizer aqui é que hoje, para mim, é um episódio muito especial. É o último episódio da primeira temporada. Então, é um momento da gente encerrar com grandiosidade, trazer para casa, reorganizar, reestruturar, montar uma temporada novinha em folha, com novos temas, com novas pessoas. E, enfim, acho que é esse momento de vocês se juntarem, deixarem aqui os seus comentários, porque a partir deles é que a gente vai juntar e recriar uma nova temporada todinha. O tema que a gente veio falar hoje, nesse último episódio, que é muito importante para mim, é grupo de afinidade racial dentro do mundo corporativo. A gente começou a trabalhar nesse projeto mais ou menos no fim de maio, começo de junho, com uma grande perspectiva da gente valorizar os grupos de afinidade racial. Para quem não sabe, eu nasci em diversidade e inclusão dentro de um grupo de afinidade racial numa indústria química há quase 10 anos, faz um bom tempo. Então, assim, grupos de afinidade têm meu coração. Eu entendo muito bem, já passei por isso, eu sei muito bem como é a gente ter grandes ideias, a gente ter muita vontade de fazer um monte de coisas, só que sem investimento. A gente levar ideias e as ideias não são priorizadas, mas a gente tem que continuar fazendo, a gente tem que continuar impactando, trazendo inovação, novos temas, novas palestras, novas pessoas, só que assim, ganhando na unha a atenção, né? Eu sei bem como é e eu sei também que é um grupo que não é muito valorizado, né? E quando a gente fala, reunião no grupo de afinidade, o pessoal, tá bom, tem outra pauta que é um pouco mais importante. E acho que foi muito pensando nisso que eu quis fazer esse evento. Eu quis comemorar o Julho das Pretas de uma maneira diferente, trazendo atenção para esses grupos que, gente, chacoalham, né? Vocês chacoalham o ambiente corporativo, vocês chacoalham ali, chamam atenção nos ambientes onde vocês estão inseridos hoje, exatamente por puro propósito. Eu sei que trabalhar em intraempreendedorismo, né, com voluntariado dentro das empresas, a gente tem que ir na reunião, tem que fazer o nosso trabalho, mas também tem que fazer voluntário. A gente acaba tendo 2 empregos, né? Meio júlios, mas funciona e a gente vai indo. Então, esse evento é para vocês. É para agradecer o que vocês fazem, é para valorizar e é para trocar. Aqui a gente tem algumas empresas diferentes, então aproveitem, troquem. Às vezes a gente fala, gente, mais do mesmo? Claro que não. Às vezes um amiguinho ali está fazendo um monte de coisas que a gente fala, putz, eu não tinha pensado sobre isso. Não tinha passado, não tinha pensado, nunca me ocorreu. E aí, isso que chama benchmark. Trocar o cartão, falar, me conta o que você tem feito, que eu vou também me inspirar e trocar. E aí, juntos, a gente vai naquele aquilombamento para fora do CNPJ e a gente vai fazendo o mercado se movimentar, né? Eu acredito muito nisso. E, bom, acho que quem está aqui acredita junto comigo. Então, fico feliz, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Outra coisa que eu quero falar é que aqui é um espaço seguro. Nós estamos entre os nossos, nós estamos nós estamos num quilombo aqui, num aquilombamento, nós estamos trocando. E aqui, assim, é aquele ambiente que... Sabe quando a gente está dentro da empresa, a gente participa de uma reunião, a gente fala, putz, eu tenho que falar a linguagem de quem está sentado à mesa? Aí a gente sai da sala, se une com os grupos, aí a gente parece que troca o vocabulário, né? Porque as pessoas entendem o que a gente fala melhor dentro dos grupos. É esse vocabulário que a gente usa aqui, o nosso. Então aqui a gente está num ambiente seguro para a gente falar, para a gente tocar, para a gente respirar. A gente sabe muito bem todos os atravessamentos que a gente passa, não só dentro das empresas, mas, claro, gente, na sociedade, né? A gente sabe muito bem que o racismo nos atropela, não é só dentro do ambiente corporativo.
Mas a gente sabe também o quanto é importante a gente estar entre os nossos para a gente se curar. E a gente sabe também que ninguém melhor do que nós com o conhecimento de não transformar uma festa em um enterro, né? Então a gente consegue muito bem estar aqui juntos, falar sobre esses atropelamentos sem ser em um lugar de enaltecer as dororidades, mas sim enaltecer o nosso acolhimento, ressignificar o nosso autocuidado. Então esse é o meu convite. Estejam aqui pura e simplesmente com a energia fluindo para que a gente se cure juntos, para que a gente saia daqui maiores do que a gente entrou. Acho que esse é o grande convite que eu deixo para vocês. Estou lendo aqui minha cola, porque senão eu esqueço. Depois eu sou a rainha do lembrei amanhã o que eu queria falar ontem. E aí eu falo, putz, e eu não tenho como voltar. Então estou lendo aqui para eu não esquecer. Mais um recado aqui. Eu estou olhando aqui... Bom, a gente sabe que tem uma marca de maquiagem recentemente que lançou 50 tons, né? Eu estou olhando aqui, a gente tem mais de 50 tons, gente. Eu quis trazer esse ponto específico. Não sei quem estava aqui, algumas pessoas eu sei que estavam quando a gente fez o evento de março, que também era um evento para mulheres pretas. E esse foi um ponto que saiu nessa sala. E é um ponto que, obviamente, eu tenho que discutir cotidianamente, como diz Denilda Brito, que são os tons de pele, que é a pigmentocracia, que a gente sempre fala, né? Então, assim, gente, isso está na cara, né? Tá na cara, no corpo todinho, que eu sou resultado de um relacionamento interracial. Eu sou resultado, o fruto vivo da miscigenação do nosso país. E eu não falo isso com orgulho, e nem romantizando, porque eu sei muito bem o que significa, todos nós sabemos, né? O que significa a miscigenação no nosso país. Não falo isso romantizando, mas eu falo isso num tom, num lugar de que, assim, o que a gente está fazendo aqui faz muito sentido. Todos nós aqui, com os nossos 50 tons, ao invés de a gente ficar olhando um para o outro e a gente discutir a experiência de cada um, a gente se unir e furar essa bolha e hackear o sistema. Enquanto a gente não tiver organizado e a gente estiver junto, fazendo a diferença, a branquitude vai estar lá, só vivendo no privilégio, enquanto a gente está aqui tentando discutir qual que é o nosso lugar. É óbvio que eu não tenho a pretensão de falar que eu, com a minha palidez, tenho a mesma experiência de uma mulher retinta, de um homem retinto. Eu tenho uma filha retinta, meu marido é um homem retinto. É óbvio que eu não vou ter a mesma experiência. Mas eu também não tenho o mesmo pertencimento. Então, o que eu posso fazer é entrar nos lugares onde eu tenho passabilidade e de lá de dentro eu abro a porta para que eles entrem também. Então é esse o meu convite, para que a gente, ao invés de olhar um pro lado do outro e falar, puxa, qual que é o seu Pantone? A gente olhar um pro lado do outro e falar, gente, vamos embora, porque juntos nós somos mais fortes, a gente se organiza melhor, a gente vai mais longe. Combinado? Não esqueci nada. Sucesso. Bom, vou falar para vocês o que a gente vai fazer hoje. Comemorar. O que a gente vai fazer hoje é comemorar. Celebrar as nossas vitórias e também se abraçar. Hoje a gente vai ter um talk show aqui com duas pessoas maravilhosas que já eu vou chamar. Depois desse talk show, a gente vai ter vocês falando junto com a gente. Então já preparem aí suas perguntas, seus depoimentos, suas provocações, a música que vocês querem cantar, um recado para a família, não sei. Já preparem suas falas, porque vai ter esse momento da gente passar os microfones para o lado daí, da plateia, e ouvir vocês construindo junto com a gente. E aí, gente, depois da gente ter essa roda de conversa, a gente vai assistir um documentário que se chama Cartas Marcadas. Esse documentário é um que, assim, muitos de nós a gente vai olhar e vai falar, está falando de mim? Está falando da minha vida? Muitos de nós a gente vai se olhar e a gente vai se identificar, porque é um documentário feito exatamente para isso, para contar a trajetória de 3 pessoas em níveis diferentes, em momentos diferentes, dentro do mercado corporativo. É um daqueles que a gente olha e fala, putz, podia ser eu aí nesse audiovisual. Tenho certeza que todo mundo vai se identificar aqui. Então é isso. Dentro dessa construção, eu vou, antes de tudo, antes de eu chamar as minhas convidadas, eu vou dar um recado mais do que especial. Eu adoro dar esse recado, gente. Que é agradecer aos patrocinadores. Sem eles, a gente não teria vindo aqui na sala.
Então, primeiro que eu vou agradecer é a Sanofi. Gente, a Sanofi eu vou ler porque é muito legal isso aqui. Eu adorei fazer essa construção. Eu fiquei buscando construir os slogans, né? Os motes de cada marca para fazer a construção aqui com o Pod. E eu achei muito legal isso. Ó. O da Sanofi. A Sanofi é uma multinacional que busca milagres na ciência para melhorar a vida das pessoas. Se o que a gente está fazendo aqui, discutir o nosso lugar dentro da sociedade, dentro do corporativismo, e como hackear o sistema para que a gente possa acessar novos lugares, se isso aqui não é melhorar a vida das pessoas, eu não sei o que é. Então, Sanofi, muito obrigada, vocês são muito bem-vindos aqui no telão do Pod Plurais. Estou muito contente em ter vocês aqui, é um prazer. Segundo, gente, a marca que já está no meu coração, Cartão Elo, é o cartão do brasileiro. E como eu disse em tantos outros episódios que eu apresentei a Elo, bom, acho que todo mundo aqui sabe, né? O Brasil é uma mulher preta. É isso. A gente tem mais de 50% da população formada por mulheres, então o Brasil é uma mulher. A gente tem mais de 28% de mulheres pretas, é a maior fatia populacional do nosso país. Então, o Brasil é uma mulher preta. E a Elo é o cartão do brasileiro. A Elo e o Pod Plurais tem tudo a ver, gente. A Elo e o público que a gente fala, a língua que a gente combinou no começo da nossa fala, de levar daqui por diante, tem tudo a ver. Em terceiro lugar, eu trago a Warner. Olha só que legal a da Warner. A Warner é líder global em todas as formas de entretenimento. Se eu vim aqui, pelo menos para mim, eu estou super me entretendo, de chegar com o microfone, falar com vocês, ver vocês assim, concordando, trocando e tudo mais, para mim isso é o maior entretenimento. Eu ligar o meu celular ou ligar o som do meu carro, ouvir um podcast que fala a minha língua, que me constrói, é entretenimento. E se a Warner é líder global nesse setor, eu quero estar junto, né, gente? Porque vocês lembram, o Pod Plurais é para levar os nossos temas a outros patamares. Então, que eu esteja junto com os líderes globais, porque, né, é isso que a gente merece, eu acho. Mais um é o Vic Bold. Gente, a Vic Bold está ali, ó. Eu quis trazer aquele logo porque é o Vic por Elas. A Mentes Plurais, eu já vou falar aqui que é a Mentes Plurais para quem não sabe, a Mentes Plurais e a Vic por Elas são parceiros há um bom tempo já. O Vic por Elas é o grupo de afinidade, lembra que eu falei? Que eu nasci dentro do grupo de afinidade? É o grupo de afinidade de gênero da Vic Bold. Então são mulheres que, assim, eu já fui lá na fábrica, já fui lá, a fábrica deles em Diadema, já fui lá fazer alguns trabalhos. E assim, essas mulheres são guerreiras, fazem muita diferença lá dentro. E quando elas souberam desse evento, elas falaram, Cami, o nosso grupo racial está no Rio, mas eu quero estar lá nesse evento com vocês. Então, tá aqui, ó. Elas não deixam de estar presentes onde elas acham que elas têm que estar. E é assim que mulher faz, né, gente? A gente sabe muito bem. Também tenho aqui a Mase Comunica. A Mase, eu adorei isso. A Mase é uma agência de marketing que tem escuta ativa. Quem melhor do que uma empresa que tem escuta ativa para escutar um podcast? Também não sei, não consigo saber, mas obrigada. A participação de vocês foi muito importante. Eu acho que quando a gente fala assim, a união de pequenas empresas, de médias empresas, de grandes empresas, a gente faz a força. Porque a gente não pode partir do princípio que só grandes empresas têm como colaborar em eventos importantes, né? Pequenas empresas movem muito dinheiro, mas muito dinheiro mesmo. E tá aí a Masa com a gente, aqui em cima, feliz demais em receber. E, gente, por último, mas longe de ser menos importante, eu trago a marca da Dani Pimenta. A Dani Pimenta é uma chefe arretada, ela é uma chefe de cozinha. A marca dela está presente nos maiores eventos afrocentrados. Então, ela já está na Africa Fashion Week, ela está na Feira Preta, ela está na Expo Favela, ela está em todos os lugares. E agora ela está em um endereço novo que ela escolheu para trazer uma cozinha afetiva muito especial. Eu amo, vou lá sábado comer uma feijoada, que é atrás do Shopping Morumbi, que se chama Olivia. Então procurem no Instagram a chefe Dani Pimenta, no LinkedIn também, e procurem o Olivia. Cozinha afetiva, que assim, quando ela conta a história, é de emocionar e a gente quer comer mais. É incrível. Então, a todos vocês, muito obrigada. Eu estou muito feliz em ter todas essas marcas aqui no Pod junto com a gente.
E claro, gente, ó, tá vendo? As marcas estão lá em cima, tem um monte de lugar ali dos lados, aqui embaixo, a gente pode mencionar isso, se tiverem mais marcas que querem vir com a gente, sempre tem espaço, tá? Tive que falar. Bom, agora sim, eu, como tinha prometido, vou convidar Raquel Faria, da Sanofi, e Thalita Caputo, da Elo, para estarem aqui com a gente. Enquanto as meninas chegam aqui e começam a colocar os microfones e estarem prontos para sentarem aqui com a gente, eu vou finalmente me apresentar. Para quem já ouviu o pod, sabe que eu estou falando muito, né? Eu já vou parar, tá? Prometo. Para quem já ouviu o pod, sabem que o decorrer, assim, eu falo um pouquinho, chamo os convidados, a primeira coisa que eu peço é para que elas se apresentem. Enquanto elas estão colocando o microfone, já que é um episódio especial, eu vou aproveitar para me apresentar também. Por que não, né? De novo, meu nome é Camila Inácio, vocês já sabem. E eu quero falar um pouco da chancela que me traz aqui. O porquê que eu estou aqui hoje. Eu estou à frente da Mentes Plurais hoje. A Mentes Plurais é uma consultoria de diversidade e inclusão. A gente leva para o mercado a diversidade de ponta a ponta. Então, desde a estrutura, da estratégia, a raiz da empresa, até a leitura de reputação. Todas as ações dentro desse caminho todo, a Mentes Plurais oferece para o mercado. Antes de eu chegar na Mentes Plurais, eu tirei certificações, óbvio, quem trabalha com diversidade e inclusão sabe que não é só vivência, não é só experiência. Eu sou especialista em gestão de pessoas, eu sou tudo isso que assim, né? Eu quero trabalhar com isso, mas ainda não está pronto. Então a gente vai, né? A gente tem isso, a gente vai colecionando certificações até a gente achar um lugar no som. Então, nessa toada, eu fiz uma pós-graduação em Direitos Humanos, eu sou certificada em Comunicação Não Violenta, eu também sou certificada em Soft Skills na gerenciamento de projetos, é um curso super específico, mas que traz um pouco de humanidade dentro da área de gestão de projetos, que é tão quadrada. E tudo isso fez com que eu pudesse ter a doce experiência de migrar e sair do CLT com 25 anos de CLT e atuar na minha empresa, empreender. Agora eu já deixei de ser microempresária, estou partindo para ter uma empresa de verdade que me enche de orgulho, de suor e de algumas lágrimas, né? Porque a gente sabe que não é fácil, não é fácil. Então, tudo isso é o que me traz aqui. Por isso que quando eu falo, eu tenho tanto orgulho disso aqui, gente. Por isso que eu tenho tanto orgulho de ver vocês aqui me ouvindo e aguentando a minha voz durante tanto tempo. Muito obrigada. Eu vou me sentar e vou pedir para vocês, enquanto eu entrego o microfone, por favor, quem são vocês dentro e fora do LinkedIn, como eu digo no Pod Plurais? Boa noite, pessoal. Sou Raquel, dentro do LinkedIn, Raquel Faria da Silva. Trago meu nome completo para enaltecer tanto meu pai quanto a minha mãe, que são as minhas referências e meus grandes amigos. E eu trabalho na área de assuntos regulatórios, né, na indústria farmacêutica há quase 9 anos, atuando também em diversidade e inclusão, na liderança do Pilar Raça Etnias. E fora do LinkedIn, que cada vez mais eu tenho tentado encontrar o lugar onde eu consigo unir os dois, né? Porque eu vejo cada vez mais que quanto mais a gente consegue integrar a nossa vida pessoal e profissional e passar a chamar da nossa vida, acho que a gente consegue desfrutar mais de como navegar em todos os espaços e como conciliar todos os nossos gostos e desejos. Então, fora, eu sou uma pessoa que ama viajar, que ama realizar os meus sonhos e ajudar quem está próximo de mim a realizar esses sonhos. E para isso eu busco muito o autocuidado, muito terapias holísticas. E eu tenho tentado entender, né, como trazer isso um pouco mais para o mundo corporativo, como trazer isso para que a gente não traga essa separação, né, entre quem somos nós dentro e fora do LinkedIn. Então, esse é um pouquinho do início aqui, do que eu posso trazer da minha história. Obrigada, Kel. Olá, boa noite. Eu sou Thalita Mariana dos Santos Caputo, como a Raquel, enaltecendo muito os meus ancestrais, minha bisavó, que foi uma mulher indígena, e o meu bisavô, por parte de pai, que foi um homem escravizado. Eu gosto muito de trazer esses meus dois lados para que vocês consigam entender até um pouco das vivências e da história. Então, sou uma mulher preta,
estou aqui com os meus cabelos cacheados, um macacão caramelo. Sou nascida e criada na zona leste de São Paulo, um lugar onde eu tenho muito orgulho de trazer e que essa consciência eu ganhei durante o tempo, mas eu sei que é de lá que veio a minha força junto com dos meus ancestrais. Dentro do LinkedIn, atuo hoje com compliance em proteção de dados na Cartão Elo. Fora do LinkedIn, também tenho algumas outras ações na qual eu trabalho. Hoje eu estou como diretora de metodologia da Associação UCA, que é uma associação que promove e fomenta mentoria para pessoas negras para irem para cargo de liderança. Essa é uma posição recente e que eu trago com muito orgulho, porque é um reflexo desse trabalho que eu venho desenvolvendo dentro do corporativo com o Elo Black, que eu falo que não é só um grupo de afinidade, mas sim um espaço de acolhimento dentro da Cartão Elo para as pessoas negras que estão lá. E fora do LinkedIn, no pessoal, a Thalita é a pessoa que gosta de falar, de dançar, de conversar e principalmente de se conectar. Então, muitos de vocês que estão aqui hoje foram lindas conexões que eu fiz durante a minha trajetória, durante esses anos, e eu agradeço muito de estar compartilhando com vocês esse momento. Obrigada, Thali. Obrigada, Kel. Não sei se vocês estão me ouvindo, está a sensação de estar longe. Estão me ouvindo bem, gente? Tudo certo? Boa. Gente, muito obrigada. É tão importante a gente se apresentar aí com essa ancestralidade presente, né? Vocês veem que nem sempre as pessoas estão dispostas a ouvir a nossa ancestralidade, querem ouvir nosso cargo e pronto, acabou, né? É bem simples assim. Eu queria abrir a mesa perguntando para vocês em quem vocês se espelharam. Hoje, que a gente tem novas ferramentas, novos veículos, é muito mais fácil se a gente tem a intencionalidade, a gente ver profissionais negros atuando em várias áreas. Mas um tempo atrás, provavelmente quando a gente estava prestando vestibular, não era bem assim, né? Eu queria saber vocês trabalham em mercados bem específicos, então eu queria saber quem foi, de onde vocês tiraram essa inspiração em uma época que a gente não tinha representatividade no mercado. É curioso para mim que a falta da representatividade trouxe para mim uma grande dificuldade de escolher o que eu iria fazer. E o que eu priorizei, na verdade, foi buscar um bom emprego com um bom salário para eu poder fazer o que eu gostaria de fazer, para eu poder realizar ali desejos básicos, né, que eu não pude ver em casa, uma facilidade em conseguir ter um carro, passear, ter uma casa. Então, quando eu fui escolher, eu pensei, que profissão pode me fornecer isso, né? Então, até tinha ali alguns desejos, mas eu pensei muito nesse lugar, onde eu posso conseguir um trabalho estável em que eu tenha isso, né? Com aquela cabeça achando que aquele era o único caminho, mas vejo muito nesse lugar da falta de representatividade. E ainda me espelhei um pouco em minha mãe, que é técnica em farmácia. Então, ouvi ela falando, medicamento tal serve para não sei o quê. Aí eu falei, acho que pode rolar alguma coisa. Tem uma universidade pública que oferece, porque para mim a única possibilidade de estar na universidade era através de uma universidade pública, porque não teria condições de arcar com uma universidade. E aí que eu vi que encaixava, eu falei, bom, acho que esse é o caminho. O meu sonho em paralelo ficava no jornalismo, mas justamente pela instabilidade da profissão, acabei abandonando, encarei a farmácia, acabei gostando do curso e foi assim que eu embarquei em farmácia, né? Mas realmente, ainda vejo no fim minha mãe como a grande referência para eu ter escolhido farmácia, mas realmente não enxergar pessoas, só via pessoas negras no entretenimento, né? Não via dentro, né, nem o corporativo em si, que eu nem sabia que existia, mas não via dentro ali da referências em saúde. Então, realmente, foi buscando uma vida melhor que eu construí ali o início da minha carreira profissional. Thali? Olha, eu venho de 18 anos no segmento financeiro, dentro da área de tecnologia, mas o meu primeiro emprego foi no McDonald's. Eu fui atendente. Então, comecei ali da base. E desde ali, eu já não me enxergava em altos cargos, porque eu não conseguia
ver essa representatividade. Mas assim que eu iniciei a faculdade, eu me recordo que em uma das matérias, quando entrou na sala um professor, um homem preto, retinto, aquilo me paralisou, porque eu falei, como assim? Se ele pode estar nessa posição, eu também posso. Então, eu vou estudar o máximo que eu posso. Eu era bolsista de um projeto do governo, onde eu tinha que trabalhar sábados e domingos para poder pagar minha bolsa de faculdade, prestando serviço comunitário em escolas públicas na Zona Leste de São Paulo. E eu tive muito apoio desse professor, porque ele também vinha da mesma origem, um homem preto, retinto, da Zona Leste de São Paulo. E ali eu falei, não podemos ser só nós. Vou trabalhar, vou estudar para poder dar o melhor para minha família, mas já começou a crescer o propósito de que eu não tenho que ser única nos espaços onde eu estou. E tenho que me orgulhar de estar ocupando também esses espaços, que é uma pergunta que eu sempre faço, né, assim, quando estou com os amigos. Quando você se vê sozinho, você se sente merecedor daquele lugar e pensa em trazer outras pessoas, ou você se sente acuado? E eu digo, não se sintam acuados, porque se nós estamos ali, é porque nós merecemos, nós trabalhamos, estamos ali para abrir portas para que outras pessoas consigam vir. Então, ver mulheres pretas em alto escalão, para mim, sempre foi algo muito difícil de se ver dentro do segmento financeiro. Mas eu, Raquel e todos vocês estamos aqui para poder mudar isso, independente da área que a gente está atuando hoje. Incrível. Acho que olhar para a jornada com esse carinho de pensar não só em nós, mas nos outros, e o que a gente pode fazer para trazer outros para perto, para as mesmas oportunidades, é fundamental, né? Acho que é a chave que faz a força motriz do mercado para os nossos se movimentar. E aí eu quero fazer uma pergunta, ainda seguindo essa construção de a diferença de antes e de agora, né? Hoje, bom, letramento racial a gente faz em vídeos no YouTube. É um tema complexo, não é simples, mas é muito mais acessível, né? E a gente sabe que, eu sei que vocês são letradas, por isso que eu estou fazendo a pergunta dessa forma. Eu queria entender como o letramento racial fez vocês traçarem a sua jornada e traçarem agora ainda, não só no passado, mas atualmente, com mais inteligência emocional. Porque a gente precisa, quando a gente tem o letramento, a gente entende, a gente tem um olhar mais perspicaz, a gente consegue, às vezes, desviar, às vezes rebater, às vezes se acolher da maneira correta, né? Como que o letramento ajuda vocês a passar pela jornada no dia a dia? Eu acho que o letramento, ele vem muito para dar essa força que a gente precisa, mas antes disso, principalmente, dá a conscientização racial. Eu tenho um amigo que está, acho que lá fora, o Uber, que me trouxe uma vez uma reflexão de quando eu me tornei uma pessoa negra e quando eu me descobri uma pessoa negra. Porque tem pessoas que já nascem sabendo que é negro. Eu não foi assim, porque também vim de um relacionamento interracial, onde minha mãe é uma mulher branca, meu pai é um homem preto, mas a gente nunca falou disso em casa. Eu descobri a minha ancestralidade aos 14 anos de idade, quando o meu avô falou: o seu bisavô era o escravo mais inteligente da fazenda. E naquele momento eu falei: o quê? Meu sobrenome é Caputo, eu sou descendente de italiano, porque foi essa história que o meu pai me contou. E ele falou: não, seu bisavô era o Benevides Caputo, do Caputo. Ele pertencia ao seu Caputo, que era o dono da fazenda. E ali eu comecei a me enxergar, e eu falo que foi quando começou
o meu letramento racial, que foi quando eu trouxe para mim a minha negritude, o meu pertencimento da minha ancestralidade. Comecei a estudar, mas profundamente, ser letrada há uns 5 anos, mais ou menos, onde eu fui buscar conhecimento para saber como que eu poderia ajudar outras pessoas também a se reconhecerem, a entenderem e conseguir levar para dentro do corporativo e para dentro da minha família, porque até dentro da minha família hoje eu ainda estou letrando os meus familiares sobre esse tema, porque eu acho importante a gente conseguir levar para a gente conseguir ter essa entrada e essa vivência melhor, que aí é a hora que você começa a ser mais estratégico, a saber jogar da forma que eles jogam, para poder conseguir conquistar cada vez mais espaço para os nossos. Porque se a gente não fala na mesma linguagem que a branquitude fala, infelizmente a gente vai sempre estar ali um passo atrás. Então, o letramento ele é importante para isso, para que a gente consiga criar essa força e trazer essa potência que todos nós temos para poder fazer, que seja um projeto de afinidade racial, que seja levar para a nossa família mais conhecimento, que seja levar para os nossos amigos o acolhimento que eles precisam para também conseguir enfrentar o seu dia a dia no meio corporativo. Quantos de nós, né? A gente fala, não, meu sobrenome... Moá, imagina! E a gente fala, não, querida, era propriedade, não era... Quantos de nós, né? Como foi para você? É muito curioso, assim, ouvir, e acho que muitos daqui vão se identificar com isso, de que momento em que você descobriu que era negro, né? Porque a gente, às vezes esquece que isso é uma construção, Sim. né? A gente acorda pensando, sou uma pessoa vivendo nesse mundo. E eu me vi por muito tempo nesse lugar. Eu vejo a minha experiência como mulher negra como uma cebola. Eu sinto que eu vou tendo camadas de consciência. Nossa, então tal situação aconteceu porque eu era uma mulher negra. Mas, de verdade, eu só comecei a me enxergar nesse lugar e entender tudo que implicava depois de ter entrado no grupo de afinidade na Sanofi. Porque, na verdade, foi em 2020, né, final de 2000, antes de entrar, na verdade, então em 2020, quando eu vi uma palestra sobre diversidade racial dentro da empresa, tendo vindo de uma outra empresa que era muito tradicional, em que eu estava ali para entregar meu trabalho. E aí eu vi aquela palestra, eu falei, nossa, no meio do expediente, uma palestra falando sobre negritude. Mas espera, como assim? Isso se encaixa? Isso se conecta? Onde eu tô? E aí foi a hora em que eu comecei a buscar realmente conteúdo, conhecimento e entender que isso era uma pauta que estava, assim, ganhando corpo, força. E no meu caso foi o contrário, né? Eu levei para minha família esse conhecimento, porque a gente nunca havia discutido sobre negritude dentro de casa. E aí minha mãe contava até, a minha avó, né, sua bisavó, ela falava que tinha que embranquecer a família. E isso era até, realmente não gostava da sua avó por causa disso. Mas eu nunca tinha parado para pensar que isso tinha uma história por trás, que tinha tanto conteúdo que eu poderia consumir para entender melhor de onde vinha essa história. E aí eu percebi que depois de fazer parte do grupo de afinidade, e aí depois ainda mais quando eu assumi a liderança, e que eu percebi o quanto seria importante, assim como para mim foi importante ganhar essa consciência, o quanto seria importante levar para as pessoas, e o quanto isso atravessava a minha história, foi a hora que eu comecei a rebobinar toda a minha história e entender o que me atravessou por ser uma mulher negra, não só por ser uma mulher, não só por ser uma mulher de origem pobre e periférica. Então, foi assim que eu comecei a recapitular e pensar, então talvez eu precise me posicionar mais estrategicamente. Como trouxe a Thalita, então minha comunicação, ela precisa ser estratégica. Eu preciso ter noção que ao estar nesse espaço, eu preciso me comportar de determinada maneira, porque senão eu vou ser vista com outro olhar, que não é o que eu quero passar, e como é que eu consigo navegar para galgar o meu espaço, né? Então, realmente, o letramento trouxe todo o meu trabalho que eu já vinha tentando fazer de inteligência emocional para um lugar muito mais estratégico. Isso é muito importante, né? Comigo também foi assim. A minha avó falava, alisa o cabelo que você passa. E a minha avó preta. Bom, isso aconteceu com todos nós, né? A minha família também não tinha, obviamente, um pai branco, minha mãe branca, meu pai preto, e eu não tinha letramento também. E eu
quando descobri, quando me liguei, falei, nossa, então é isso. Por isso que tantas coisas aconteceram. Então, a gente vai nesse processo, né? E acho que outro ponto que eu quero trazer aqui, que também é muito importante, é a saúde mental. Estudos indicam que a experiência do racismo, ainda mais cotidiano, né, causa transtornos em nós similares ou piores que transtorno TEPT, né, que é o transtorno experiência pós-traumática, que tem nos veteranos de guerra, que a gente vê nos filmes, né? Aqui na cultura americana é muito mais comum do que aqui, mas é tão prejudicial quanto. Como vocês conseguem conciliar? O que eu queria entender é, óbvio que quando a gente está dentro de casa, a gente se sente mais seguro na maioria das vezes. Quando a gente chega no ambiente corporativo, a gente tem uma exposição diferente. Como vocês, o que teria sido, como teria sido diferente a experiência de vocês se vocês tivessem, desde o dia 1 de trabalho na vida, um grupo de afinidade racial ali, acolhendo, abordando e desenvolvendo junto com vocês? Já pensou? Acho que principalmente para mim, que trago, né, essa história de ter ganhado ali uma consciência maior, depois de fazer, na verdade, ver a palestra e na sequência já entrar e fazer parte do grupo, eu vejo que, né, eu tinha tido então outras experiências antes e eu percebi o quanto não ter noção desse espaço, dessa força, da necessidade de conhecer, de ter o letramento racial, me fez agir muito no escuro, me fez agir muito cega, tateando, tentando copiar modelos de outros colegas, enquanto eu poderia ter sido muito mais assertiva. E entender que algumas experiências que eu estava sofrendo ali sozinha não estavam num lugar de um mimimi, ou que eu não era acolhida em casa só porque meus pais me amam, mas porque realmente a gente precisa desse acolhimento. A gente precisa conversar com pessoas que vão ouvir a sua experiência e não vão tentar minimizar, que vão talvez nem ter uma resposta, mas que vão conseguir olhar para você com aquele olhar e falar, nossa, essa pessoa realmente está me entendendo. Então, acho que tendo isso desde o dia 1, eu teria navegado de uma forma muito mais estratégica na minha carreira. E também me sentido muito melhor, né? Não ter criado alguns traumas, algumas feridas que até hoje vão sendo tratadas em terapia, e que eu percebo, eu falo, gente, daquela experiência que eu tive lá atrás, eu tenho esse comportamento, né? E com o grupo, talvez tendo mais pessoas para trocar, para entender, para receber esse acolhimento, para a gente se juntar também, unir esforços, que o grupo vem muito desse lugar da gente ter alguma ideia e pensar, nossa, então não faz sentido só na minha cabeça, para outras pessoas com essa experiência isso faz sentido, e aí você percebe o quanto tem de potência dentro de você e dentro dos outros que são como você. Com certeza tudo isso teria feito eu conseguir trazer muito mais impacto, eu conseguir atingir muito mais objetivos, sonhar mais alto, né? Ainda mais vindo do lugar que eu só queria um bom emprego. Então, por que não saber que eu devo almejar um cargo de liderança, que eu devo almejar voos maiores? Então, com certeza... Posso ocupar. Exatamente. Com certeza teria feito toda a diferença, mas sou muito grata de ter encontrado um espaço em que existia, né, o grupo. Eu digo que com certeza, se do dia 1 já tivesse um grupo de afinidade, a minha trajetória seria totalmente diferente. Porque, como com certeza a grande maioria aqui deve ter passado por situações difíceis dentro do corporativo, eu hoje tenho o meu cabelo natural há 4 anos, porque eu sofri uma questão durante o meu processo de transição dentro do corporativo, onde eu ouvi de uma pessoa falando que achava que eu não tinha penteado o meu cabelo. E eu acordei no dia seguinte, depois de ter sofrido essa situação dentro do corporativo, eu acordei no dia seguinte e eu cortei 30 centímetros de cabelo alisado. E disse para minha irmã, né, que morava comigo na época, eles podem não gostar, mas eles vão ter que aceitar o meu cabelo natural, porque é isso que eu sou. E
é tudo isso que eu tento levar dentro da liderança do Elo Black, né? Se sinta pertencente, se sinta à vontade de ser quem você é dentro do corporativo. Então, acho que trazer esse pertencimento para as pessoas que fazem parte do Elo Black é um dos pilares principais. Então, a gente trabalha o acolhimento, porque eu não me lembro de ter sido acolhida dentro do corporativo. Trabalha o pertencimento, porque muitas vezes eu me questionei se aquele era o meu lugar, se era ali que eu deveria estar, se eu era suficientemente capaz de estar naquela posição que eu estava. A gente também trabalha muito o coletivo, porque eu acho que dentro de um grupo de afinidade não é o eu, não é a Thalita, não é a Raquel, não é a Simone, não é. Somos nós. Nós estamos fazendo ali pelos nossos, nós estamos construindo um ambiente para os nossos, para que a gente consiga entender o quão potente e o quão importante nós somos para a estratégia da empresa. Porque, como eu ouvi uma vez que me disseram, se te convidaram para estar lá, é porque você é merecedora de estar lá. Então, nós somos merecedores e a gente não pode deixar que isso seja tirado de nós. Então, eu saí de uma empresa, do segmento financeiro, de um banco muito famoso, porque eu não me enxergava. Dentro da minha equipe, eu era uma de 2 mulheres negras de uma equipe de 35 pessoas. E eu não me via naquele espaço. Eu não me sentia pertencente. E eu saí da onde eu estava para ir para Elo, porque eu entendia que na Elo seria diferente. E eu digo que sim, está sendo diferente, né? O Elo Black está fazendo com que eu me sinta num ambiente pertencente. Nós estamos trabalhando para isso. Então, ter grupos de afinidade onde eu possa sentar e trazer uma dor minha e a pessoa vai entender o que eu estou passando e vai vir aqui me acolher e vai me direcionar, para mim é fundamental. Então, o Elo Black e os grupos de afinidade em si, eu acho que tem esse papel de trazer esse lugar seguro que a gente nunca encontrou dentro do corporativo. Então, o trabalho que é feito, muitas vezes é difícil, mas eu enxergo ele com muito valor. Não só para quem está ali na liderança, na linha de frente, mas para toda uma cadeia que está ali atrás, porque é assim que a gente consegue abrir oportunidade para que outras pessoas não precisem começar lá fazendo hambúrguer, lavando banheiro, e não é desmerecendo essas profissões, porque essa foi a minha base, eu tenho orgulho de ter vindo dessa base, mas por que não a gente, através do trabalho dos grupos de afinidade, não abrir oportunidade para que jovens já consigam entrar tendo estágio e tendo um salário que a gente sabe que vai ajudar uma família lá atrás. Então, assim, grupo de afinidade, para mim, dia 1 é essencial em qualquer ambiente corporativo. Acho que a gente teria ido até mais longe hierarquicamente, né? Sim. Como você falou, não é demérito nenhum a gente fritar hambúrguer também. Eu fui camareira em navio também, já. Paciência. E eu me divertia, tá? Mas não é limitante, não é determinante. A gente não pode ser só isso, não precisa ser só isso, né? E aí, eu tenho mais uma pergunta aqui para as meninas, antes de eu passar a bola para vocês. Acredito que já tem todo mundo perguntas para fazer, né, gente? Comentários, depoimentos, tá todo mundo preparado já. A pergunta que eu vou trazer vou citar aqui um verso, não sei se vocês conhecem. Eles querem que a gente venha de onde nós vem, seja mais humilde, baixe a cabeça, nunca duvide, finja que esqueceu, nunca revide, finja que esqueceu. Como que a gente faz isso? Hackear o sistema para que isso não aconteça, para que a gente não tenha que baixar a cabeça, para que a gente não tenha que fingir que não esqueceu, que a gente esqueceu, que nunca aconteceu, mas sem a gente ser os pretos raivosos do rolê. Qual que é o termômetro? Resposta, assim,
de $1 milhão para a gente já colocar no caderninho aqui e amanhã já levar às 8 da manhã no corporativo. Eu acho que ações como essa que nós estamos fazendo, esse aquilombamento, é a chave. Estarmos unidos e entender a grandiosidade e a potência que nós temos é a chave para a gente não esquecer nada e nem deixar que ninguém nos faça ser menos do que nós somos. Porque cada um teve uma trajetória, cada um passou por uma dificuldade, cada um precisou desenvolver habilidades para estar onde está. Então a gente não pode esquecer o nosso passado, muito porque a gente precisa pensar no nosso futuro e das próximas gerações. Então, se eu no passado não tinha em quem me inspirar, por que eu hoje não posso ser a pessoa que vai inspirar outras pessoas? Por que vocês não podem inspirar outras pessoas? Até um tempo atrás eu achava que somente pessoas grandiosas poderiam inspirar. Então a pessoa já tinha que ser um CEO, a pessoa já tinha que ser uma pessoa num cargo muito alto, ter feito grandes coisas. Mas não, até mesmo no nosso lugar de fala, né, na nossa posição, nós podemos inspirar. Então, se você hoje é um gerente, você pode inspirar seus analistas, seus coordenadores. Se você é um analista, você pode inspirar o estagiário. E se você é o estagiário, você pode inspirar a pessoa que ainda não está dentro do corporativo. Você pode inspirar o CEO sendo estagiário. Claro. Sim, a gente também pode levar essa troca para quem está em cima, porque a gente está sempre em desenvolvimento, só basta a pessoa querer estar aberta, né? Então, eu acho que a gente fazer tudo que estamos fazendo aqui hoje, desenvolver todo esse trabalho, dedicar esse tempo, porque tempo é precioso, dedicar esse tempo mostra que nós temos muitas pessoas querendo fazer a mudança, né? Então, assim, vamos juntos que vai dar bom e a gente segue ali cada um sendo, né? Uma frase que eu ouvi de uma amiga, a Cláudia Paula: vamos ser CEO das nossas vidas, vamos decidir, vamos deixar nas nossas mãos a tomada da decisão de qual vai ser o nosso futuro. E assim a gente não deixa que eles apaguem tudo que a gente já viveu. Maravilhosa. Obrigada, Thali. Kel? É uma pergunta que leva tantos pensamentos, né, de caminhos, na verdade, para a gente conseguir se manter com a cabeça erguida, porque acho que não tem uma resposta única. Mas, né, conectando com o que a Thalita trouxe, eu acho que essa questão da inspiração é uma das grandes chaves. Eu acho que os grupos de afinidade, eles vêm com esse lugar da gente conseguir se olhar, se enaltecer e usar a inspiração como uma fonte para a gente não desistir no caminho. Porque eu acho que realmente vão tentar fazer a gente abaixar a cabeça, seja voluntariamente, seja involuntariamente. Vão acontecer situações difíceis e eu acho que é muito bom a gente conseguir conversar entre nós para que todos tenham essa consciência e estejam preparados, porque quando acontecer, você pode fazer isso, isso e isso. Então, usar a estratégia, mais uma vez. Eu acho que o grupo, ele entra também como um lugar de construção de estratégias, né? A gente, conforme vai criando mais afinidade, vai criando ali mais conexão, isso nos ajuda a bolar planos infalíveis para se sustentar, para erguer a cabeça, né? Nesse ponto da inspiração, vou tomar a liberdade aqui para pegar o exemplo. Tem até uma colega do grupo que está aqui, a Nayad, e eu gosto muito que ela traz o exemplo. Ela está num cargo de liderança, para mim é uma inspiração, porque é uma mulher negra num cargo de liderança, e eu lembro que ela trouxe, quando ela entrou no Pilar, quando ela entrou, que ela falou que viu uma estagiária usando trança, e ela falou, caramba, eu posso. E assim, a gente, no mínimo, poder chegar, usar o nosso cabelo da forma que a gente se sente bem, já ajuda a gente a entrar no ambiente com a cabeça erguida. E é uma coisa tão pequena, né? Ah, cabelo. Mas pra gente isso não é tão pequeno, isso tem muita história por trás. E é um exemplo de como a gente se fortalece e um vai inspirando o outro pra gente nunca baixar a cabeça, pra gente criar estratégias e fazermos com que a gente não precise, em algum momento, usar estratégias e sim viver
conseguindo dar o nosso melhor, né? Aquele sonho utópico de que a gente não precise falar de diversidade, que ela se torne, na verdade, o comum, né? Então, Ela já estamos esteja intrínseca lutando na cultura da empresa, né? pra Um dia que- eu espero que a Mentes Plurais não tenha mais que trabalhar, porque a diversidade e equidade já vai estar na estrutura da empresa. Exatamente. É isso. Obrigada, Kel. Pronto, gente. Prometi que a gente ia passar a bola para vocês. Quem quer começar? Boa noite. Meu nome é Sandra, prazer. Enquanto eu escutava a Raquel falar, eu não sei nem a palavra que eu vou pôr aqui para essa coincidência e necessidade que eu tinha de ouvir a sua fala. Principalmente na parte quando você fala que se você tivesse tido acolhimento, tudo no dia primeiro, tudo seria diferente, né? Eu trabalho com educação infantil e a gente vem numa frente de uma luta bem rigorosa na educação antirracista, porque a gente faz a leitura que o sistema mina o avanço dos nossos irmãos de etnia já na educação infantil. Né? É ali que, na verdade, começa a ser minado. Falta de oportunidade, acolhimento, incentivo e tudo que alimenta a cadeia de educação. Então, quando você falou que você chegou na empresa, que você foi se descobrir sobre várias vertentes ali, então veio de conta ao que a gente prega lá na educação infantil. Porque nós temos que chegar na empresa já mega trabalhado sobre quem somos, quando que eu me assumo preta. Quando eu nasci, abri o olho e me olhei no espelho. Quando eu olho para minha mãe e para o meu pai em casa. Quando eu olho para o meu entorno, né? Então, é desde lá da educação infantil. Então, a gente vem nessa frente trabalhando lá. Eu fui chamada essa semana para fazer numa escola branca, de branquitude, escola particular. E eles me chamaram porque eles tiveram um episódio que eles não sabem como lidar. Eu não sou muito fã de Todo Mundo Odeia o Cris, porque eu acho que ali tem muita aula de prática racista para a branquitude praticar, né, nas falas, no contexto. E foi justamente o que aconteceu. Teve um intervalo nessa escola particular, branca, que tem acho que nem 5% de alunos negros. E ao voltar para a sala, um dos meninos estava comentando um episódio que assistiu no intervalo. Né, que é um episódio que o cara fala pro Cris, sua mãe é tão preta que o hidratante dela deve ser piche. E aí, tinha duas meninas pretas próximas. E elas acharam que o menino falou para elas que o hidratante delas é piche. Então, só que a escola só foi saber no outro dia. Porque as meninas chegam em casa, contam para a mãe já chegou lá com boletim de ocorrência e tudo mais. Foi quando chamou o menino para conversar e ele falou: tia, eu não estava falando delas. E na hora ele tirou o celular e mostrou o episódio. Então, realmente, ele não estava falando dela, mas ele tem que entender que esse é um tipo de fala que não se reproduz. Ele tem que entender que, independente de ter uma menina preta ali, ele tem que aprender já na educação infantil a fazer essa leitura, que é um tipo de fala que machuca, que não agrega, que é uma fala desnecessária. Então, através desse episódio, a gente foi conversar com a escola um pouco sobre o letramento racial, que realmente é de extrema importância. E aí, em outubro, eles pediram para a gente fazer uma palestra de educação antirracista e uma palestra para os pais sobre letramento racial. Porque o letramento racial, ele precisa ser feito constantemente. Eu sinto isso em todos os espaços que eu pertenço, que eu vou. Precisa ser feito com urgência e constantemente, tanto para os negros quanto para os brancos. Porque a educação antirracista, ela tá sendo, às vezes, colocada de uma forma que a gente não briga por igualdade, a gente não quer ter respeito igual a todo mundo, a gente não quer ter direito aos mesmos espaços. Então, não é colocar o preto como melhor que o outro. É igualdade, gente. A gente tem que viver como iguais, como pessoas. Então, quando você começa a trabalhar para falar que eu, preto, eu sou melhor do que ele, eu vou criar uma rixa. Eu vou criar uma disputa. Eu vou criar conflitos. E quando a gente trabalha para ser visto como ser humano, e não por cor de pele, por etnia, você trabalha a igualdade. Aí você trabalha o respeito.
Aí você trabalha a oportunidade para o outro, porque você não tem que olhar mais para pele, cabelo, isso, aquilo. Né? Você vai olhar a convivência entre pessoas. Então, a sua fala e a fala da Thalita, ela veio para mim assim, eu estou escrevendo tudo aqui, viu, gente? Porque é muito enriquecedor, é muito necessário. Eu acho que vocês são pessoas que vocês têm que entrar nas escolas, você tem que buscar esses jovens para eles já entrarem no mercado de trabalho com esse posicionamento, sem essa dúvida, sem ter que se descobrir no local de trabalho, porque que nem você faz terapia. Eu faço terapia. Porque lá atrás a gente não teve, eu não aprendi muita coisa na minha casa, eu aprendi na vida, eu estou aprendendo hoje. Então eu quero dar parabéns para vocês, eu espero que isso se estenda por muito mais. O Pode Plurais, eu acho que deve pluralizar entre a juventude, invadir escolas públicas e pluralizar mesmo, além disso aqui. Porque é necessário, isso aqui que está acontecendo é necessário, ele tem que extrapolar esse espaço. Parabéns. Nossa, obrigada. Obrigada pelo depoimento. Tem microfone? Obrigada pelo seu depoimento. Eu vou te contar que o primeiro episódio do Pode Plurais foi em outubro do ano passado e quem sentou comigo na bancada foram minhas filhas. E olha que coisa, eu tenho uma filha de 12 anos. A minha filha, eu trabalho em casa, eu tenho home office, ela se ligou na conversa, né? Ouvindo minhas reuniões. Ela ouviu minha reunião, projetando o pod, ela falou, mãe, você vai fazer um podcast, vai lançar em outubro? Me chama, porque eu quero ser a primeira a falar. Eu falei, menina, ela tinha 11 na época. Eu falei, filha, você tem 11 anos, quer falar o quê no podcast? Ela falou, eu quero falar, eu quero ter um lugar para eu poder falar o que eu aprendo com você e o papai aqui em casa. Porque às vezes eu falo na escola o que eu ouço de vocês e as pessoas me olham como se eu fosse um ET. Ninguém sabe falar, ela falou essa palavra, ninguém sabe falar. Racismo, discriminação. Então eu quero ter um lugar para eu poder mostrar o que eu sei. Então já que na escola ninguém me escuta, eu quero falar no seu podcast, por favor. Falei, tá bom, filha, então vem. E aí tá lá, tá no YouTube, ela falou um episódio todinho, tá lá. É isso, quando a gente fala que a gente vai ser ancestral de um futuro diferente, é essa a ficha que a gente tem que depositar, né? Em quem vem depois de nós. É isso mesmo, obrigada pela sua fala, querida. Temos mais mãos. Ali, tem aqui também, que eu já vi. Olá, boa noite. Meu nome é Carlos e eu queria saber de vocês da experiência que vocês têm com o grupo de afinidade, mas de pessoas que estão há mais tempo na corporação. Não só as pessoas que estão ingressando agora, né? Mas pessoas que vêm de uma época na qual, né, elas inicialmente não tiveram experiência de participar de um grupo assim. E aí eu digo isso, né, dando o meu depoimento, né, porque eu passei, né, muitos anos, eu e minha esposa passamos muitos anos trabalhando em grandes corporações, e a gente veio de uma época que a gente acreditava, né, que se a gente seguisse determinados passos, né, a gente conseguiria chegar lá. Então a gente sempre buscou, né, seguir esses caminhos, né, buscar uma boa formação, né, escolas boas, aprender idiomas, nos especializarmos, almejar, né, uma posição numa grande empresa, né? Na minha época isso era uma aspiração. E a gente conseguiu, né, seguir esses caminhos, só que a gente sempre se deparava com, né, as dificuldades, né, que hoje a gente entende, né, é chamado de racismo estrutural, né, porque a gente seguia esses passos, a gente seguia a cartilha, né, e a gente chegava, né, em alguns postos, mas a gente não conseguia ultrapassar mais, e a gente não entendia, e a gente sempre escutava que nós não estávamos prontos, né, e a gente colocou isso na cabeça, né, que a gente nunca estava pronto, e a gente sempre buscou mais e mais e mais, e ao longo do tempo isso se transformou, né, depois, né, que a gente saiu né, desse ciclo, né, a gente tem que fazer muita terapia, a gente faz até hoje, né. Mas também, né, serviu de fôlego, né, para a gente começar a pensar, já no final desse ciclo, né, quando estávamos nas grandes corporações, na área de finanças, na área de recursos humanos, a gente começou a pensar
né, por que a gente não utilizava, né, o conhecimento que a gente tem, né, a experiência que a gente tem, a expertise, né, o tanto que a experiência que a gente tem trazendo tanta riqueza, né, para essas empresas, para uma empresa que fosse nossa, uma empresa que a gente pudesse construir com os nossos valores, né, e hoje a gente, com muito orgulho, né, nós somos empresários, né, temos uma empresa que a gente considera uma empresa afrocentrada, porque 99% dos nossos trabalhos para a gente são a gente tem foco nesse texto, a gente acredita na máxima que os desiguais têm que ser tratados igualmente, né? Então, nós somos da Papo Consultoria, mas, enfim, esse é o meu depoimento. Eu queria entender de você essa experiência, porque a gente não teve. Eu acho que faria muita diferença se a gente tivesse a experiência de ter, né, um grupo de afinidade na época para a qual a gente trabalhou nessas grandes empresas. É isso. Querem comentar, meninas? Eu acho que eu queria até quebrar um pouquinho o protocolo, que eu tô com o co-líder do Pilar, o Fábio, e ele tá na Sanofi há 20 anos. E eu gosto muito de ouvir ele contar, porque ele viu a empresa, né, quando era tudo mato. não tinha nada em diversidade. E eu me emociono quando ele conta um pouco de como foi para ele, então eu queria convidá-lo a compartilhar justamente dessa, porque eu vim com a ótica de uma empresa que já tinha, né, e como ele enxergou isso surgir e ele hoje ter decidido fazer parte, né, aceitou o convite de fazer parte da liderança do Pilar. Então, É isso que é roda de conversa. Obrigada, Raquel. Raquel. Não, desculpa, eu não peguei o seu nome, é? Carlos. O Carlos falando, eu estava até conversando aqui com o Thiago do lado, é exatamente o que a gente via. Então, eu estou na empresa há 20 anos, hoje a Sanofi tem um trabalho fantástico, me pegando desde a origem, quando a Raquel falou, ela não teve, quando ela entrou, e hoje a gente vai acolher os novos estagiários, as novas pessoas, a gente já apresenta o nosso pilar logo no primeiro dia. Então, isso é fantástico. Mas no passado não era assim. Então, o Carlos falou, as palavras deles foram fantásticas. Então, eu sofri muito. E olha que eu não sou retinto como ele, mas a gente via muito. Tem que seguir a cartilha, tem que fazer a faculdade, tem que estudar, você tem que evoluir no inglês, tem que evoluir. Mas a oportunidade você ainda não está pronta. Então, a Sanofi também já teve esse momento hoje de coração, estou lá e mudou muito, e as empresas estão mudando, estão evoluindo, mas ainda temos grande barreira, a gente ainda tem grande caminho aí a seguir. Então, eu acho que é isso, mas a luta é árdua, vamos continuar. Essas rodas de conversa, esses espaços vão cada vez mais fazer a gente evoluir, conseguir aí melhorar para as gerações futuras e garantir que a gente também tenha mais um espaço de fala. É isso. Obrigada. Carlos, eu queria trazer para você que o Elo Black, ele foi o primeiro grupo de afinidade instituído na Cartão Elo, tá? Nós fomos instituídos em 2022. Como eu falei para vocês, eu fui para a Elo porque eu entendia que a Elo era uma empresa muito mais diversa do que a empresa que eu atuava. Quando eu cheguei, eu entendi que sim, era uma empresa diversa, mas que também tinha pontos de melhorias para ser diversa em todos os pilares. Hoje nós temos já 3 grupos de afinidades instituídos, então é o Elo Black, que é nosso pilar racial, o Elas, que é o pilar para mulheres, e o Elo Iris, que é o pilar LGBTQIAP+. O Elas e o Elo Iris, eles se consolidaram esse ano. Então, eu tenho depoimentos de pessoas que estavam na Elo, pessoas negras, antes do Elo Black, e elas falavam, eu não me enxergava, eu não me reconhecia. Uma prestadora de serviço nossa, uma vez falou para mim, não deixe isso morrer, porque hoje, depois do Elo Black, mesmo eu não sendo funcionária direta da Elo, eu sinto que eu estou em um lugar onde me enxergam. Então, eu acho que os grupos de afinidade,
quando instituído e quando levado ali no onboarding para as pessoas, já traz essa questão de pertencimento. E eu falo que hoje a gente está em um momento onde não é mais a Elo que escolhe quem ela quer que trabalhe lá. São as pessoas que querem fazer parte, porque entende o trabalho que a gente está fazendo, porque o nosso trabalho, ele é intencional. Então, quando a gente senta para conversar sobre uma vaga afirmativa, é pensando intencionalmente em ter mais pessoas negras dentro da empresa. E a gente entende que a empresa está evoluindo junto quando acontece como aconteceu com a gente. O ano passado, contratação de pessoas negras virou meta da liderança. Esse ano é meta corporativa. Então, se a gente não atingir a meta, vai afetar na PLR. E aí você fala assim, então agora vamos fazer? Não, porque antes mesmo de afetar, já estávamos fazendo. Então, nós saímos ali de 15% antes do Elo Black existir para 28%, que é a nossa meta. Na verdade, a gente já ultrapassou a nossa meta, estamos em 28,6% hoje de pessoas negras. E a nossa intenção é chegar o mais próximo do percentual de negros do Brasil. Então, esse é o nosso objetivo. Então, ter o grupo de afinidade no dia 1 é importante por isso. Eu sou a Camila Tico, agradeço a oportunidade de estar nesse momento aqui tão rico e lindo com vocês. Eu tenho uma pergunta, eu sou líder do Comitê AS Black, da International School, e também responsável da área da diversidade de lá. E eu queria ouvir de vocês, conforme a gente vai avançando na estratégia da diversidade, maiores são os desafios também, mais complexos eles vão ficando. E eu queria entender quais são os desafios que vocês possuem hoje, como que vocês fazem para mitigar esses desafios. E no segundo momento também, como que vocês fazem para atingir a liderança, né? Considerando que eles têm ali a caneta na mão, para fazer com que essas ações tornem ali cada vez mais maiores dentro da companhia. Gostaria de ouvir um pouquinho de vocês. Oi, Cami, tudo bem? Eu vou te falar sobre esse último ponto, conversar com a liderança. Uma dica que eu posso te dar é, a gente precisa entender qual que é a diferença, igual a gente está falando no comecinho da nossa conversa aqui, enquanto a gente fala entre nós e quando a gente fala com tomadores de decisão. A gente não pode ser, não é inocente, né? Mas a gente não pode também romantizar e achar que todo o mercado de diversidade e inclusão existe puramente pautado na justiça social, no desejo coletivo de dar a mesma oportunidade para quem nunca teve antes. Não é bem assim. Quando a gente consegue tratar, colocar na mesa números, taxa de retorno de investimento, como você consegue justificar em números para os investidores, todos os investimentos feitos dentro de diversidade e inclusão, quando você começa a levar nessa mesma linguagem e daquela forma, tá? Diretoria tem pouco tempo, então seja sucinto. Diretoria quer saber de números primeiro, depois os seus argumentos. Então já começa com o slide do gráfico, sabe assim? Alinha a sua mentalidade com a deles para você ter o tempo de agenda, aqueles minutos iniciais da reunião. Quando você leva e você ganha atenção, eles vão continuar te ouvindo. Senão, você demorou muito tempo para chegar na agenda dessas pessoas. Quando a gente não consegue conectar, eles param de ouvir depois dos primeiros 15 minutos. E aí, para você voltar a buscar, a ter atenção, a reter a atenção dessas pessoas, você demora 2 vezes mais. A gente sabe muito bem como é a gente chegar num lugar, perder uma oportunidade, depois a gente tem que caminhar 2 vezes mais, né? A gente sabe como é isso. Então, quando a gente olha para todas as vezes que isso aconteceu com a gente, e a gente bola uma estratégia ali que nem sempre, às vezes, é a que deixa a gente mais confortável, mas é a que tem que ser mais eficaz se a gente está falando com quem põe dinheiro na mesa e traz intencionalidade para as ações que a gente está levando. Acho que essa, dentro do olhar de consultoria, é uma ajuda que eu posso te dar. Vou passar para as meninas falarem sobre experiência de grupos. Como a Camila trouxe no início, a gente está num espaço seguro, né, em que a gente pode falar de nós para nós. E eu acho que, às vezes, quando a gente traz a experiência no corporativo, falando de empresas como a Sanofi, como a Elo, que são referência,
a gente conversa com vocês e fala, mas espera, não é o que eu estou vendo na minha realidade, não sei, minha carreira não está avançando, o meu gestor agiu de tal forma. E eu acho que é importante trazer isso para a mesa também, né? O fato da empresa estar fazendo ações de diversidade não significa que não vão surgir ou que não vão, não é nem surgir, os problemas existem, mas eles vão começar a vir à tona, né? A própria Camila na pergunta trouxe isso, né? A agenda vai se tornando mais complexa. Então, o que eu vejo hoje é que, apesar da gente estar conseguindo trazer os talentos, como é o nosso dia a dia, como a gente se sente por trás do discurso corporativo, né? Como que a gente olha para a nossa carreira e sente que está avançando ou não está avançando, e como transmitir, comunicar que talvez tenha um viés inconsciente por trás do fato daquela pessoa que recebe feedbacks excepcionais, alta performance, alto potencial, não estar numa posição de liderança ou não avançar em sua carreira, né? E aí o que eu percebo é que realmente é um ponto mais difícil, porque como você quantifica como as pessoas se sentem, né? Diferente de falar de contratei, mas e agora, como está sendo a experiência dessas pessoas? Né? Como que essa pessoa vai se sentir segura e sentir que está sendo validado o que ela está trazendo e que isso pode ter um viés racial? Então, assim, não tenho essa resposta, e é um ponto que acho que a hora que a gente tiver vai ajudar bastante, porque vai começar a surgir cada vez mais, quanto mais pessoas negras a gente tem dentro das empresas. Mas eu acho que a construção de uma boa relação e o diálogo é algo que eu percebi ser muito efetivo. Então, quando eu comecei no Pilar na Liderança, eu romantizava fazer muita coisa e muito rápido, porque eu olhava, a solução é simples, é só fazer isso, está implementado. E aí eu percebi que o corporativo não é assim. Você precisa jogar, você precisa conseguir espaço nas agendas, você precisa conseguir levar de um jeito estratégico. E aí eu percebi que eu precisava, né, eu e influenciar os outros membros do Pilar a se tornarem parceiros do negócio. Então, colocar o que eu posso oferecer. Eu estou oferecendo aqui um recurso, uma mão de obra para ajudar vocês a implementarem, por exemplo, o programa de aceleração de carreiras, que foi um grande case ali que não andava. E eu falei, cara, isso precisa sair, e precisa sair construído de nós para nós. Como que eu posso influenciar para que isso realmente saia do papel e saia não como mais um programa corporativo? Então, eu acho que esse criar boas relações, respirar fundo para entender que às vezes a velocidade não vai ser a mesma, mas se a gente conseguir criar essas relações, vai criar raízes mais fortes, né? Vai criar iniciativas com raízes mais fortes e ganhando essa credibilidade, porque a partir da hora que você tem sucesso em uma iniciativa, as pessoas começam a te buscar. Então, a área vai construir uma iniciativa, ela fala, não, pera, deixa eu bater ali na porta do Pilar, porque eles podem ter algo para trazer. Então, acho que conquistar esse espaço de confiança para aí, na sequência, conseguir levar o dado estratégico, conseguir despertar essa atenção e entender que realmente é a gente ver a estatística se tornar realidade, né? Por que é importante ter as pessoas diversas dentro da companhia? Porque elas vão trazer uma outra ótica, eles vão trazer um outro comportamento, né? A gente traz muito essa coragem de falar, essa resiliência a partir da hora que a gente se sente confortável para. Então, eu acho que a hora que a gente consegue se posicionar alinhado ao que o valor que a diversidade traz, de realmente trazer novas opiniões, desafiar o status quo, é a hora que começam a, então eu vou parar para ouvir. Então, talvez valha a pena investir nessa iniciativa. Então, eu percebo que realmente entrar com esse lugar mais estratégico, se aliar, e aí respirar um pouco para ver que o ritmo pode ser outro, é uma grande chave para ir alcançando sucesso e ser ouvido e fazer as pautas avançarem. Obrigada, Kel. Cá, o que nós enxergamos muito ali durante essa trajetória de 2 anos de Yellow Black? Muito do que as meninas já falaram. Precisamos ser estratégicos. Não tem, é fato. Tem que ser estratégico, você tem que entender qual é a estratégia que a empresa tem hoje e como que você consegue mostrar valor para o resultado. Quando o Yellow Black foi instituído, a primeira pergunta que me fizeram é: o que o Yellow Black vai trazer para ela? Eu não soube responder ali num primeiro momento. Hoje, eu tenho a resposta na ponta da língua. A gente vai trabalhar employee branding, então as pessoas vão se sentir mais pertencentes, mais acolhidas, mais motivadas. Externamente, nós vamos conseguir ter pessoas
mais próximas da cultura que a gente já trabalha. Então, a gente vai absorver pessoas no qual talvez eu não precise letrar, porque ela já conhece o trabalho que o nosso grupo de afinidade faz, ela já sabe qual que é o DNA que a Elo tem hoje. Então, quando essas pessoas entrarem, ela já sabe que é uma empresa diversa, ela já vai saber que ela tem que ter um posicionamento ali em linha com o que a empresa tem. E, além do mais, eu também apoio a fortalecer o que nós falamos. Eu sou um cartão do brasileiro. Então, se eu sou um cartão do brasileiro, nada mais justo que eu também reflita o Brasil dentro da minha estrutura. Então, se eu reflito o Brasil, eu estou sendo estratégica. Então, eu mostro isso para eles. Eu não posso levar esse discurso para fora se eu não faço dentro de casa. E eu mostro para eles como que nós conseguimos fazer com que a Elo seja cada vez mais. Porque, assim, o meu cliente interno, os colaboradores se sentem pertencentes, os meus clientes externos, né, que é o meu cliente final, vai se identificar com a minha marca. Eu hoje, Thalita, coloco o meu dinheiro naquilo que está em linha com os meus propósitos. Então, a instituição, se ela se coloca ali num momento de falar eu sou diversa, isso tem que ser real. E nós estamos lá trabalhando para que isso realmente seja real. Que desde o começo, quando eu recebi o convite da área de pessoas de cultura para assumir a liderança, o que eu falei para eles nós não somos números, nós somos talentos. Enquanto vocês enxergarem a gente como esse talento e nos derem oportunidade, contem comigo para poder fazer esse trabalho. E eu devolvo para eles, igual a Ká falou, através de indicadores. A nossa última ação que a gente fez aqui no cinema, eu levei números de impressão de posts de LinkedIn, de Instagram, levei para eles indicadores e NPS da pesquisa de satisfação. Todos os nossos encontros, nós temos pesquisa de satisfação, então todos os encontros eu levo NPS para eles, para mostrar o quanto que as pessoas estão se sentindo acolhidas e pertencentes. Porque é essa linguagem que eles falam. Eles querem ver número e eles querem ver resultado. Então, na última ação que a gente fez, eu levei para o pessoal vários comentários de pessoas falando, eu quero trabalhar na Elo. A minha meta é ir para uma vaga dentro da Elo. Então, assim, esse é o retorno que a gente consegue dar. Além do retorno do cliente se identificar com a nossa marca e usar mais o nosso cartão. No final do ano, a gente fez uma ação uma ação social, que nós sempre fazemos, e a gente convidou o presidente da associação para ir, né, até a Elo, porque eles queriam entregar um presente para a gente, um quadro que as crianças da associação pintou. E eles levaram o advogado. No meio do evento, o advogado tirou o cartão da Elo e falou assim, se eu já gastava usando o cartão da bandeira de vocês, sem saber que vocês fazem todo esse trabalho, a partir de agora eu gasto com intencionalidade, porque eu sei que isso vai refletir em ações que vão ajudar associações como as quais eu trabalho. Então, é esse retorno que a gente precisa mostrar para ele, que a gente também está aqui para poder alavancar o negócio. Obrigada, Thali. Falando em pesquisa de satisfação, gente, eu vou convidar vocês a acessarem o Instagram, @podplurais. Ali tem o Linktree, e dentro do Linktree está um monte de coisas sobre mim, sobre a Mentes, canais para vocês seguirem, e tem a pesquisa de satisfação do nosso evento. É importante para a gente também poder balizar e continuar fazendo eventos assim. Então, vou agradecer se vocês puderem responder por ali. E também já vou falar que a gente tem 10 minutos ainda de troca, tudo bem? Antes da gente passar o documentário. Pode ser? Então, só para a gente usar o poder do resumo. Nossa, agora palpitou um monte de mão, gente. Eu não quero fazer a pergunta, eu só queria complementar. Fala, Si.
Gente, para quem não ouviu, ela está perguntando se nas empresas Sanofi e Elo tem plano de retenção para funcionários pretos. Nós estamos desenhando um programa de aceleração para pessoas negras, pensando em modelar. Então, estamos já trabalhando com algumas empresas, ouvindo Bentes, Raquelzinha, a gente vai conversar futuramente. Olha o benchmark aí, gente. E assim a gente vai soltando, porque para a gente é muito importante que isso tenha, para que eu consiga me enxergar dentro da empresa a longo prazo. Então a gente já tem isso, e essa é uma das dores que já trouxeram para a gente, e o grupo de afinidade vem para isso, ouvir a dor e levar para ver como a gente consegue estruturar. Sendo sucinta na resposta, é um plano em construção. Eu enxergo ações como, por exemplo, o programa de aceleração de carreiras vem nessa linha, mas é algo novo. E eu enxergo que é um plano que precisa amadurecer mais. E uma das coisas que eu tento fazer é influenciar para que isso seja visto, né? Do quanto a gente talvez não pode ser um pouco mais agressivo nesse plano. Porque vão para a linha de, já tem um plano para todos os talentos, né? Mas o quanto a intencionalidade é importante, já existe essa consciência, né? O recorte racial de pessoas com deficiência já é priorizado pelos times de people, né? Time de RH. Mas um plano que eu olho e falo, a maior parte das pessoas não vai querer sair de fato, é algo que eu sempre fico desafiando nas conversas, mas claro, no lugar estratégico, no lugar sutil. Então, eu acho que o grupo vem para provar que é importante reter esses talentos e que a gente precisa influenciar de alguma... Precisa não, né? Mas que é importante a gente influenciar, a gente tem um papel relevante nessa influência para que esse plano se torne mais robusto e que, de fato, a gente faça com que as pessoas desejem permanecer na companhia. Obrigada, meninas. Boa noite. Meu nome é Douglas. Eu trabalho na Globant, a convite da Thalita. A gente conheceu uma visita dela na Globant. A Globant é uma consultoria argentina de tecnologia. E então vocês já imaginam que tem muito pouco negro na empresa. A gente tem uma dificuldade de incluir pessoas negras porque eles colocam o currículo justamente lá em cima, né, em questão de inglês e inúmeras tecnologias no currículo, espanhol, às vezes básico, intermediário, e tudo que eles puderem colocar para poder, né, falar, não, estamos pegando o melhor do mercado, mas a gente sabe que tem essa dificuldade. E isso não acontece só na Globo, isso acontece em quase todas as outras empresas, né? E isso é um ponto que eu estou vendo que a Elo tem de diferente, e isso é o que me intriga, porque o que eu percebo é justamente que não tem tanto trabalho em outros lugares, talvez na Elo tenha, e é essa pergunta que eu quero fazer. Não tem tanto trabalho de desenvolvimento, né, dos negros, né, que estão no mercado de trabalho, nas escolas, principalmente jovens, né? Eu vejo, sei que aqui muita gente já tem faculdade, já tem pós-graduação e tudo mais, mas nas escolas, com os jovens, com aqueles que estão para vir, né, eu acho interessante a gente letrar racialmente, mas é interessante a gente preparar para o mercado para competir de igual para igual, né? E acho que isso é que ainda falta um pouco. Então eu queria saber se a Elo tem feito esse trabalho também, se tem se preocupado com esse ponto de formar, né? De formar pessoas, formar jovens, principalmente aqueles que estão talvez entrando na faculdade, né? Ou em via T, para que estejam preparados com o que realmente o mercado exige, né? Porque o mercado exige muito para poder nos manter onde a gente está, né? E isso é algo que eu preciso, que eu tento mudar, na verdade, que eu preciso entender como mudar, e talvez entendendo como está sendo feito em outro lugar eu consigo trazer isso para dentro de casa. Então, essa é a minha pergunta. Então, dentro da Elo, a gente tem o nosso pilar lá de ASG, e nós fazemos trabalhos e ações sociais no qual nós temos os nossos colaboradores apoiando essas instituições a desenvolverem essas pessoas negras, esses jovens negros da comunidade.
Então, o ano passado nós fizemos um projeto, se não me engano, acho que o nome da empresa é Secap, de Barueri, onde nós pegamos voluntários internos, colaboradores da Elo, para poder apoiar as pessoas a desenvolverem os seus currículos e passarem por entrevistas. Então, dando dicas para eles de como eles conseguem se desenvolver melhor. Então, dentro desse projeto, a gente acaba apoiando e já desenvolvendo essas pessoas para o seu primeiro emprego, para a sua primeira oportunidade. Dentro dos estagiários, na Elo, os estagiários têm um grupo. Nas últimas turmas foram turmas de estagiários negros, onde eles também fomentam o compartilhamento de conhecimento. Então, eles falam sobre o que eles fazem, como eles executam, pensando em disseminar. E até mesmo dentro do Elo Black, a gente fala muito sobre essa questão do colaborativo, de como eu, Thalita, posso levar o meu conhecimento, a minha expertise para os demais, pensando em apoiar eles nesse desenvolvimento. Então, a gente fomenta muito. Aqui é o teu lugar seguro, onde você pode errar, e a gente vai te apoiar. Então, desenvolver uma oratória melhor, fazer uma apresentação que vai levar para todo mundo. Então, essas são as formas que nós temos hoje de desenvolver tanto pessoas internas como externas, pensando em ter cada vez mais pessoas negras ali, alcançando cargos e posições cada vez melhores. Obrigada, meninas. Gente, desculpa, eu vou ter que encerrar, porque senão não tem tempo da gente assistir o documentário. E é um trabalho tão incrível, me perdoem. É um trabalho tão incrível, vocês vão ver quantas respostas vocês vão tirar desse documentário. Eu acho que esse ponto que vocês estão trazendo é exatamente isso, né? Quando a gente fala de diversidade e inclusão, sem ser diversity washing, né? Que é tenho, mas não tenho, sí, pero no mucho, né? A gente fala sobre isso. Então, não só pedir requisitos, mas trabalhar benefícios para que os requisitos sejam possíveis e alcançáveis. Não só falar de grandes empresas para outras grandes empresas, mas trabalhar o seu alcance para microempreendedor. Então, você sabe que se você pagar em 120 dias, a pessoa quebra, enfim. Esse tipo de raciocínio que amplia, né, e pulveriza em todas as áreas dentro de uma empresa. Me perdoem, por favor, me perdoem, mas eu vou realmente ter que encerrar a roda para que a gente possa apreciar esse documentário, que é muito importante. E aí, é um documentário que tem, se eu não me engano, são 48 minutos, não é comprido. E aí a gente consegue, depois de acessar esse material, a gente consegue ainda trocar um cartão, trocar uma ideia mais um para um ali fora. A gente consegue continuar esse bate-papo, não só aqui no Foyer, depois a gente assistir o documentário, mas também, óbvio, né, gente? O WhatsApp tá aí, LinkedIn, Instagram, é isso. Aqui é um catalisador de novas conversas, de novas potências. Meninas, eu vou agradecer demais vocês terem vindo aqui. É um prazer. A Thalita tá quase cantando música aqui já no Pode Plurais, gente. Raquel, fiquei muito feliz. Que encontro. Obrigada mesmo por terem abrilhantado aqui a nossa noite. Foi um prazer imensurável. Enquanto eu me despeço de vocês, eu vou chamar a Maristela Zago, incrível, que vai vir aqui falar 2 minutos sobre o porquê que esse documentário que a gente vai passar é importante para isso, para hoje. Sim, depois que a Mari falar, a gente vai fazer uma foto. Obrigada, Camila. A honra é minha de estar aqui, podendo compartilhar um pouco sobre a minha história, poder trocar, ter esse momento. Realmente é emocionante ver aqui todo mundo, ver os vários tons. Então, não vou me estender, realmente fico muito honrada. E é um prazer também estar aqui trocando com a Thalita. Obrigada. Obrigada, muito obrigada. Mais uma vez, essa nossa parceria de forte. E eu trouxe um presente, porque para você, como nós falamos, nosso vínculo já está aqui de muito tempo e a gente entende que a Mentes e você e agora Raquel e todo mundo já faz parte desse nosso time, desse nosso aquilombamento, e que daqui a gente consiga trazer muitos outros frutos. Gente. Essa aqui é a camiseta do Elo Black.
os nossos colaboradores recebem no nosso onboarding. Então, a gente tem um símbolo ali que foi criado para nós e por nós, pela Bruna Bandeira, porque nós somos, né? Isso, nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Obrigada, querida. Obrigada, gente. Obrigada mesmo, foi um prazer. E obrigada pela camiseta, eu amei, amei. Maris, vou pedir para você vir aqui. Aqui. Eu não tô tão combinando aí, ficar na frente. Pequeno, então, só um momentinho, só para você falar pra gente. Gente, só pra vocês entenderem como que eu conheci Maristela, a gente estava num evento bem grande de um pilar LGBT e era um evento que tinha um lugar de almoço e eu entrei para almoçar, eu falei, gente, não tem ninguém com quem eu me conecto aqui. E eu tava sozinha, eu falei, onde eu vou sentar para almoçar? A Mari tava com uma trança enorme, eu falei, eu vou ali porque eu me senti representada. Então, e aí, a gente se conectou até a gente chegar aqui. Então, Mari, obrigada por me acolher naquele dia. Foi assim que eu cheguei até você. E nessa construção é que a gente chega hoje, que a Mari trouxe pra gente a indicação do Cartas Marcadas. Queria entender em 2 minutos por que você indicou esse documentário e o que a gente pode esperar dessa obra aí. Bom, eu sou a Maristela, eu sou gerente de diversidade, equidade e inclusão na Warner Bros. Discovery para a América Latina. E é muito legal a Camus falar sobre isso, porque esse evento era um evento internacional. Eu não sabia que tinha dress code, eu achei bem bizarro um evento de diversidade de dress code. E eu estava com uma camiseta do Boston Celtics e trança. E tava todo mundo de social. Então, quando a Camila quis sentar perto de mim, justamente por causa da trança, eu falei, nossa, eu vou ter com quem ficar durante esse evento aqui, que tinha um monte de gente de fora, enfim, eu tinha sido zero acolhida quando eu cheguei. E esse documentário, na verdade, surgiu porque essa ação do Pode no Cinema foi uma iniciativa da Camis e da Thalita Noelo, e a gente participou da outra vez com a Cor Púrpura. Esse documentário, especificamente, é uma ação do grupo de afinidade, da Discovery, antes da fusão, e acho que isso é muito para agradecer o trabalho que vocês fazem. Eu também sou filha de grupo de afinidade, eu trabalhava na área de esportes, em TNT Esportes, na WPD, e quando surgiu essa cadeira, eu apliquei para essa posição e hoje estou lá. Esse documentário surgiu de uma necessidade do grupo de afinidade de usar nossas plataformas mesmo, a gente como indústria de mídia, sabe o quanto a gente é responsável para trazer essas narrativas que a gente construiu de formas muito estereotipadas, né? Então o grupo sugeriu que a gente produzisse um documentário que foi uma ideia da 99 Jobs para contar um pouco da trajetória de jovens negros no mercado de trabalho. Foi um documentário dirigido pela Carol Maia, que é uma diretora preta maravilhosa, que era para ela estar aqui hoje e ela adoeceu e não pôde vir. E mostra muito sobre isso, assim, sobre a gente sabe muito bem que o quanto é importante os grupos de afinidades, o quanto é importante políticas públicas, porque a gente sabe que a gente não parte do mesmo lugar. Então é isso, aproveitem, é um documentário curto, ele está disponível também no YouTube, é um conteúdo que está gratuito, não está em nenhuma plataforma paga nossa. Então depois, se vocês quiserem compartilhar e prestigiar o trabalho da Carol, por favor, façam. E obrigada, Camis. Obrigada por obrigada.